Fazer uma embalagem 3D tá fácil se você assistir este tutorial aqui, porque neste tutorial, eu e você, a gente vai juntinho fazer essa embalagem 3D usando o Cinema 4D passo a passo. Olha que lindinha! Abre o seu Cinema 4D aí e vamos nessa. Meu Cinema 4D já tá aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou clicar bem aqui, ó, nesse botãozão, que é um botão para criar um cubo. Então, clicando aqui, a gente tem este cubo gigantesco na tela. A gente vai mudar algumas opções dele, algumas opções mais básicas, para ele ficar um pouco mais amassado aqui, ou ali, ou mais comprido, ou mais baixo. Você vai entender isso quando a gente fizer tudo isso, certo? Então, seleciona o cubo, vem aqui do lado direito em Attributes Object, que é uma aba específica só onde você consegue fazer modificações na estrutura deste cubo. E aí você pode clicar aqui, ó, nas opções de Size X, Y e Z, que são as opções, né, de largura, altura e profundidade. Então eu vou mudar os valores aqui, ó. O primeiro vai ser 120, o segundo vai ser 150 e o último vai ser 50. Ai, professora, eu não quero outros valores. Você pode colocar outros valores que você quiser. Aqui é só uma embalagenzinha para seguir a ideia daquela embalagem que você viu no começo do vídeo. Mas se você quiser outro formato nessa parte de baixo da embalagem, você pode fazer qualquer outro tipo de medida aqui também, tá bom? Não vamos brigar quanto a isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte, essa estrutura, ela tá meio durona, né? Tá muito quadradona. Geralmente as embalagens, elas não são tão marcadas nos cantos. Então o que a gente vai fazer é, clica aqui, ó, nessa opção, que é uma ferramenta que vai suavizar a estrutura inteira. Só que ela só suaviza quando você vem no painel de Object e arrasta o cubo para dentro desse Subdivision Surface. Agora ele suavizou. Só que vamos concordar que ele suavizou demais, né? Isso aqui tá parecendo, sei lá, uma bola amassada. Também não quero tão suave assim. Então a primeira coisa é, clica aqui, ó, no Subdivision Surface e eu vou deixar um pouquinho mais suave esses cantos aqui, ó, porque você consegue perceber umas linhas, tá vendo? Tô vendo! Então essas linhas aqui não é o que a gente quer. Então eu vou deixar selecionado Subdivision, vem aqui, ó, em Attributes, Object, e nessas opções de Subdivision Viewport, Subdivision Renderator, essa palavra é muito difícil de dizer, Renderator, que loucura. Eu vou colocar aqui só um a mais, ó. Então clicando nessa setinha do lado, ó, vai ser 3 e 3, tá vendo? Ficou bem mais suave. Porém, não é essa a estrutura exatamente que eu quero. Eu quero que ele seja arredondado, mas eu quero que em cima e embaixo seja um pouquinho mais marcado. Então o que você vai fazer? Vai selecionar o cubo, presta atenção, aí seleciona ele. Aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é esse aqui. Esse botão ele vai converter o cubo para que você possa fazer modificações na estrutura dele. Então continua com o cubo selecionado, beleza? Beleza, professor! E vem aqui em cima, ó, nessa opção de linhas. Então nas linhas, o que você pode fazer? Clicar com o botão da direita em cima de qualquer parte aqui do objeto e com a opção que aparece aqui, que tem um monte de opções, você vai vir nessa aqui, ó, Loop Path Cut. E o atalho eu acho que é KL. Então se eu pressionar K e depois L, a gente seleciona o Loop Path Cut. Presta atenção, aqui eu tenho uma linha que tá bem aqui, tá vendo, ó? Tô vendo, professor. Então, tem essa linha aqui, tem uma linha aqui, tem uma linha lá atrás e tem uma outra linha aqui também. Eu sei que as minhas linhas não ficaram retas, mas por favor, ignore os meus traços que não ficaram perfeitos. O que eu vou fazer é clicar em cima de qualquer uma dessas linhas, só que não bem no meio aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima, ó. Quando a gente tem essa parte aqui, ó. Então, quando eu clico aqui, ó, olha como ele marca mais a parte de cima. Mesma coisa lá embaixo. Eu vou clicar tipo aqui, ó. Isso aqui era pra ser uma seta. Agora sim, tá? Um pouquinho perto daquela parte lá embaixo, ó. Tipo aqui. Cliquei, ó. Olha como ele marca muito mais. Se você quiser marcar um pouquinho mais ainda, eu posso pegar essa linha que eu criei, que é essa linha que gira em volta de tudo, e eu vou criar uma um pouquinho mais para baixo, tipo aqui, ó, aqui e lá embaixo também, ó, mais ou menos aqui. Olha lá, agora ele marcou muito mais essas opções todas, eu acho que tá muito mais nessa ideia de embalagem que a gente quer. O que eu vou fazer agora é fazer a parte de cima. Então essa parte de cima é onde fica aquela parte que você pressiona, como se fosse um sabonete, né? E você espalha aquele sabonete para onde você quiser. Então aí o que eu vou fazer é, eu vou sair do cubo, clicando aqui numa área vazia do lado de fora, e eu vou criar outro objeto. Neste caso, clique segura aqui, ó, no cubo azul. Mas você já criou um cubo. Eu sei, a gente não vai criar o cubo, é que eu tenho que clicar e segurar nele para abrir várias outras opções. E aqui a gente vai colocar esse chamada Plane. Esse Plane, se você mudar essa opção aqui em cima, ó, de Display, e colocar aqui, ó, Gorge Shading Line, você percebe que tem um monte de linhas, que são as linhas que formam essa estrutura. Então o nosso Plane nada mais é do que essa estrutura inteira que a gente tem aqui, ó. Então é como se fosse uma folha, certo? Esta folha, para você selecioná-la, é só clicar em cima do Plane. E aí você pode vir aqui nas opções de Attributes, Object, igual a gente já viu antes, e eu vou mudar algumas opções básicas. Por exemplo, o Width, que é a largura dele, eu vou deixar 30 e o Height também. Quando eu faço isso, não dá para enxergar, porque ele está muito pequeno, é como se ele estivesse dentro ali daquele pote. Então eu vou vir aqui em cima, ó, nessa opção, onde eu consigo manipular o objeto inteiro, e com o Plane selecionado, vem com a ferramenta de movimentação, e por esta seta verde aqui, ó, você vai clicar e arrastar e soltar aqui em cima, só para ele ficar aqui flutuando mesmo em cima desse pote, e a gente conseguir enxergá-lo, porque do jeito que tava não dava para ver nada. Então continua com o Plane selecionado, vai de novo em Attributes,
Aí de novo em Object, e aqui eu tenho ó, o Width Segments. Esse Width Segments é a quantidade de linhas que eu tenho ó, na largura do objeto. E esse Height é a quantidade que eu tenho na profundidade dele. Eu vou jogar tudo para a esquerda, ó. Então eu quero só uma, eu não quero nenhuma divisão aqui nesse quadradinho. Uma vez que eu fiz isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a manipular esse objeto. Então o que eu vou fazer é, seleciono o Plane, se ele não estiver selecionado, e clica nesse botão aqui ó, para converter para, diz aí. Bem, você errou. Converter para editável. Você errou tão feio que minha luz do lado aqui até acabou. Deixa eu só ligar ela rapidinho. Luz devidamente ligada, então vamos continuar. Uma vez que você clicou nessa opção e converteu para editável, eu vou ficar nessa opção aqui ó, de polígonos. Com isso, eu posso vir com essa ferramenta de seleção e clicar em cima. Ó. Então estou selecionando, nossa, falei tudo errado, né? Volta. Eu selecionei a parte de cima. Clicando com o botão da direita, você pode colocar essa opção aqui ó, de Extrude. E clicando e arrastando em cima desse cara, ó, puxando para a direita, ele pode puxar para cima. Se você jogar para a esquerda, ele vai jogar para baixo. Então a gente não quer isso. Arrasta para a sua direita até ele subir. Quando ele sobe, você vai perceber que aqui do lado no painel de Attributes, você tem aqui algumas opções como Options e Tools, onde você tem Offset. Offset é a quantidade desse puxamento, desse Extrude. E aí eu posso colocar aqui, sei lá, acho que 10. Eu vou digitar 10 ó, e pressionar Enter. Então você pode ir manualmente arrastando até ficar 10, ou você pode colocar 10 certinho aqui, digitando o valor. Mas eu tenho que colocar 10 certinho. Não precisa, você pode colocar outro valor se você quiser. É que eu estou indo meio que proporcional ao tamanho desse pote que a gente tem embaixo. Então acho que aqui tá legal, mas você poderia colocar outro valor também. Clicando com o botão da direita de novo, eu vou nessa opção chamada Inset. O Inset ele pega esse polígono que a gente tem, que é esse quadradão, e consegue diminuir um pouco mais. Então se você clicar e arrastar para fora, ó, ele aumenta. Se você colocar para dentro, no caso para a esquerda, ele vai diminuir um pouquinho. Então eu vou deixar só um pouquinho menor, tipo isso aqui. E aí eu vou de novo com o Extrude, botão da direita, Extrude. O legal do Extrude no painel aqui de Attributes, assim que você clica com o botão da direita e coloca Extrude, é que aqui embaixo você tem a opção de Apply. Se você clicar em Apply, ele repete exatamente a mesma coisa que você fez no último Extrude, que foi, no caso, colocar 10 de Offset. Eu só acho que nesse caso, eu vou só subir um pouco mais esse Extrude aqui, então se você quiser, você pode clicar direto nessa seta azul aqui, ó, e puxar um pouquinho mais. Acho que aqui tá legal. Eu não vou continuar essa coisa de Offset, né, diminui, puxa, porque eu acho que vai ficar demais. Eu só vou puxar um pouquinho mais pra cima, ou se você ainda estiver com o Extrude aqui, igual a gente fez, ao invés de você colocar Apply, você pode colocar um pouquinho mais desse valor, ó. Sei lá, tava 10, acho que uns 20, tá bacana aqui nessa opção, ó. Então tá lá, a gente tem essa estruturazinha pra gente começar a colocar depois em cima, é como se esse aqui fosse o apoio pra parte que a gente aperta, do sabonete, por exemplo, num shampoo, ou qualquer outra coisa que você tenha apertado e sair um líquido de dentro aí. Então nessa, ó, eu vou fazer o seguinte, aqui, esse objeto tá meio quadradão, certo? Certo, professor, e agora? E agora a gente vai deixar um pouquinho mais arredondado, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui no cubo, que é clicar nesse botão de Subdivision, eu vou jogar o Plane dentro do Subdivision, ó, e tá aí essa estrutura um pouquinho mais arredondada. Só que tá arredondada, mas tá demais. Eu queria marcar algumas partes também, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou selecionar o Plane, vou ficar nas opções de linhas, botão da direita, a gente vai na opção de... Plim, você acertou? Loop Path Cut. Afinal de contas, a gente já tinha usado antes, né? Não é possível que você esqueceu. Então, Loop Path Cut, ó. Eu vou vir aqui e aí presta atenção na estrutura, hein? Eu tenho estas linhas, essa aqui, e depois eu tenho essa outra linha aqui. Eu vou dar um clique nessa linha, quase nessa parte aqui, ó, onde ela chega aqui, ó. Então, pode ser nessa partezinha, ó. Já marcou. E eu vou clicar aqui nessa outra linha que está descendo, que é essa aqui, ó, um pouquinho antes dela chegar ali embaixo. Se ficar meio ruim de você clicar nela, ó, você tem essa linha, que é essa aqui da frente. Que na verdade é ela, tá vendo? Meio que de ladinho. Então vê qual das linhas fica mais fácil de você clicar. Então deixa o cursor meio em cima, ó. Quando chegar lá embaixo, perto do final dela, você clica. Aí ela fica um pouquinho mais marcada. Aqui tá parecendo uma chupeta, daquelas de neném, né? Aquele biquinho arredondadinho. Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui um pouquinho mais marcado também. Então aqui em cima a gente vai dar um cliquinho também, ó. Cliquei e pronto. Então tá arredondado na parte circular do objeto, na parte como é que eu chamo isso? Na parte de volta, no giro do objeto, mas nas partes de cima e baixo ele está um pouquinho mais marcadinho, que é exatamente o que a gente quer. Feito isso, eu vou finalizar. Então eu vou vir aqui e clicar nesse botão, onde eu posso simplesmente manipular o objeto inteiro. Se eu vir na opção, por exemplo, de movimentação, pela seta verde a gente pode descer um pouquinho até ele ficar na superfície do objeto. Pode atravessar ele mesmo, não precisa atravessar muito também, mas só um pouquinho, para dar a impressão de que eles fazem parte da mesma coisa. Por último, mas não menos importante, falta a parte de cima, que é aquela partezinha meio curvada que você vem e aperta. Para isso, eu vou de novo criar um cubo. Pô, professor, mas só cubo! Então, só, porque faz mais sentido usar ele mesmo. Então, clica aqui no cubo. E este cubo está gigantesco, então deixa ele selecionado, vai em Attributes, Object, e nas opções aqui de Size, eu vou colocar o primeiro
Cadê os valores que eu já nem lembro mais? Ó, vai ficar 20, 5 e 50. Então ele vai ficar um pouquinho compridinho e nessa direção desta seta azul, que é o eixo Z, que é a profundidade, ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Então se eu mover aqui para cima com a ferramenta de movimentação que a gente já usou outras vezes, olha só, essa é a estrutura que a gente tem. Só que eu vou mudar mais algumas coisas. A primeira delas é, aqui eu tenho a opção de segmentos. Esses segmentos são quantas divisões eu vou ter de linhas, essas linhas que constroem o objeto 3D. Como eu quero fazer esse objeto dando uma curvada, eu preciso de mais linhas de divisão, senão não faz curva. Então nesse segmento aqui, ó, em Z, eu vou colocar, sei lá, uns 20, para ele ter mais linhas nessa direção. E como a gente falou antes, né, os objetos, de forma geral, eles não têm esses cantos assim tão marcados. Os cantos, eles são marcados, mas geralmente eles são um pouquinho arredondadinhos para dar aquele charme. E é isso que a gente vai fazer nessa parte aqui. Então aqui, ó, nessa opção eu vou ativar o Fillet. Aqui ele arredondou demais os cantos, não é tanto assim. Então eu vou vir na opção aqui de Fillet Radius e eu vou colocar, sei lá, 0,5 para ele arredondar só um pouquinho. Se você quiser o Fillet Subdivision, é o quanto de linhas ele vai ter naquele cantinho arredondando. Eu acho que uns 4 ou 5 já tá ótimo. Só que uma vez que eu fiz isso, essas linhas aqui estão me atrapalhando e eu não quero mais elas. Então eu vou vir na opção aqui de Option. Em Option eu vou vir aqui desculpa, não é Option, tô viajando, é Display. E a gente coloca aqui, ó, Garage Shading. Pronto, aí sai aquelas linhas todas porque tava bem chato aquele negócio. Agora a gente vai curvar essa parte de cima. Para isso, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, que se chama Bend. O Bend, ele vai curvar o objeto em alguma direção. Então a primeira coisa que você faz é, no painel de Object, você vai arrastar o Bend para dentro desse cubo que a gente fez. Agora, com o Bend selecionado, você vai vir aqui em Attributes Object e a gente vai dizer qual é a direção. Qual direção eu quero que ele faça essa curva. Então a curva, ela pode ser para cá, ela pode ser para cá, ela pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser um monte de direções. E eu vou colocar essa curva aqui, pode ser o menos Z, porque imaginando que essa aqui é a frente do nosso objetinho, essa seta azul aqui para o fundo aponta para o final, lá para a parte de trás. Então imaginando que a parte da frente é o oposto, é essa aqui, seria o menos Z. O fundo é mais Z e a frente é menos Z, certo? Valores positivos e valores negativos. Ai, matemática, odeio, mas enfim, faz parte da vida. E aí, ó, eu vou vir aqui nessa opção de menos Z, depois de ter feito isso, eu tenho uma opçãozinha, ó, que é colocar esse carinha chamado Fit to Parent. Fit to Parent, ele vai ajustar o Bend, que é essa ferramenta que curva, para ficar exatamente no objeto que a gente tem. E aí eu tenho uma opção aqui, ó, que é Strength, que é a força. Que força eu quero aplicar para ele fazer essa curvatura? Eu vou deixar aqui, acho que é um Strength de uns 30, mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. Só que você percebe que essa ponta, ela não tá meio que curvando na direção certa, ela tá curvando meio que pro lado, né? Eu queria que ela curvasse para baixo. Então, para isso, presta atenção. Seleciona o Bend e vem com a ferramenta de rotação aqui do lado, ó. E olhando de frente aqui, não precisa ser de frente, mas de um ângulo que você consiga enxergar esta linha circular verde. E aí você vai clicar sobre ela, ó, e arrastar até ela ficar menos 90 ali em cima. Se você olha e fala, professor, eu não consigo deixar menos 90 perfeitamente. Então, segura a tecla Shift quando você estiver rotacionando, ó. Porque ele vai de menos em menos 5, na verdade assim, ele vai de 5 em 5 graus, é que depende do ângulo que você vai, pode ser de 5 em 5 positivo ou de 5 em 5 negativo, nesse caso vai ser negativo, ó, até menos 90, solta o clique, solta o shift, tá aí a nossa partezinha da peça. Só que essa peça, né, ela tá meio assim, fora da onde ela deveria estar. Então eu vou selecionar o cubo e com a ferramenta de movimentação eu vou descer talvez um pouquinho mais e jogar um pouquinho para frente aqui, ó, pela seta azul. Talvez descendo um pouco mais, tipo isso aqui, ó. Então tá lá a nossa partezinha onde vai soltar o líquido do nosso shampoo ou sabonete. Eu vou chamar de sabonete. Ou isso aqui parece mais uma embalagem de shampoo. Não sei. Se de repente você quiser essas partes de cima aqui, ó, um pouco maiores ou menores, você pode fazer o seguinte, você pode selecionar esse plane, que é essa parte aqui que a gente tem, e com a ferramenta de escala, você pode vir aqui, ó, clicar numa área vazia aqui fora mesmo, qualquer lugar, ó, e puxar no sentido de fora. Quando você puxa no sentido de fora, ó, ele aumenta essa partezinha. E aí você pode vir agora no nosso cubo, com a ferramenta de movimentação e subir um pouquinho. Eu acho que talvez ele esteja até meio pequeno, né, para essa parte aqui. Eu vou aumentar um pouco também, ó, na ferramenta de escala, clica numa área vazia aqui do lado de fora e puxa pro lado de fora. Acho que mais ou menos aqui. Ferramenta de movimentação, eu vou puxar só um pouquinho talvez para frente e eu acho que tá legal a nossa embalagem linda e maravilhosa. Olha só que demais! Agora, se você quiser avançar ainda mais na parte de criação de embalagens 3D, nossa, presta atenção. Eu criei um curso onde a gente vai não só criar uma embalagem 3D, mas criar uma composição de cena também com várias dessas embalagens e também com a parte de iluminação, que são outras coisas muito importantes na parte do 3D também. Agora presta atenção, o mais legal é que esse curso é
grátis. Totalmente grátis. Eu sei que você vai dizer, nossa, não é possível isso. É possível, é verdade. O que você faz? Vai na descrição do vídeo aí embaixo. O primeiro link que tem lá é o link deste curso online, que tá na minha plataforma de cursos online. O que você faz? Cria um seu usuário na plataforma, é só isso, tá? Cria um usuário que vai ter um e-mail e uma senha. Uma vez que você cria ele, este curso já estará liberado para você assistir totalmente na faixa. Ah, mas é claro, ainda tem muitos outros cursos e projetos que você pode aprender lá no meu site de cursos online, que agora a gente tá no plano de assinatura, um valor que você paga por mês e você tem acesso a todos os cursos do site. E o legal é que tem cursos não só para essa parte de modelagem de embalagens, de objetos, mas também de personagens 3D e tudo que tem nesse mundo maravilhoso de 3D. Lembrando, esse aqui que eu te falei, que é esse curso, né? Ele tá de graça, tá? Ele é na faixa, não precisa pagar nada. Você pode só simplesmente se inscrever na plataforma e você pode assistir. Os outros conteúdos, eles estão na assinatura que você pode fazer se você quiser ou se você não quiser. De qualquer forma, este vídeo vai acabando por aqui porque eu já falei tudo que eu tinha pra falar, né? Já. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Até mais.